Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Cláudio, professor de Matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nessa videoaula vamos falar sobre funções do primeiro grau e do segundo grau. Aprenderemos que função é uma relação de dependência entre variáveis, ou seja, que uma coisa depende da outra. Certamente você já teve a oportunidade de ir a uma padaria para comprar uma certa quantidade de pão e refrigerante. Imagina se sua intenção é comprar 5 pães e um refrigerante. Você saberia me dizer qual seria o valor a pagar? Certamente você me perguntaria, qual o valor de cada pão? Qual o valor do refrigerante? De fato, suas perguntas são fundamentais para se conhecer o valor final a pagar. Então, se cada pão custa 40 centavos e o refrigerante custa R$10, você poderia fazer uma imediata relação, certo? Assim, se queremos 5 pães e um refrigerante, então teremos que multiplicar 40 centavos por 5 e depois somar os R$10 do refrigerante para conhecermos o valor total a pagar. Acredito que agora você já seja capaz de fazer uma relação entre valor a pagar e a quantidade de pão. Chamaremos o valor a pagar de y e a quantidade de pão de x. Então a relação seria y igual 40 centavos vezes x mais 10. Y é igual a 40 centavos vezes x, mais 10. Veja que o valor de y depende do valor de x, que neste caso é a quantidade de pão. Se x é igual a 5, então teremos y igual a 40 centavos vezes 5 mais 10. Logo, y é igual a 2 mais 10. E finalmente, y igual a R$12. Você está vendo como existe uma relação de dependência entre as variáveis x e y? Essa relação é o que chamamos de função. Agora já podemos avançar e definir a função do primeiro grau, que tem a forma geral como sendo y é igual a ax mais b, que se lê y é igual a vezes x mais b, onde a é chamado de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Da mesma forma que x é a variável independente e y é a variável dependente. Sempre é bom lembrar que a função também é indicada como f de x. Então, vejamos alguns exemplos. Y é igual a 2x mais 8, onde a é igual a 2 e b igual a 8. Y é igual a menos 3x mais 9, onde a é igual a menos 3 e b igual a 9. F de x igual a 4x menos 12, onde a é igual a 4 e b igual a menos 12. F de x é igual a menos 5x menos 20, onde a é igual a menos 5 e b igual a menos 20. Y é igual a 3/5x mais 9,5, onde a é igual a 3/5 e b 9,5. Imagine agora se uma pessoa é contratada para trabalhar em uma loja de sapatos e que seu salário será R$1.000 fixos mais R$5 por cada par de sapato vendido. Você já deve estar concluindo que existe uma relação de dependência entre o salário e a quantidade de sapatos vendidos. Naturalmente, a intenção dessa pessoa será vender o máximo de sapatos para ganhar melhor. Se você chamar o salário de S e os pares de sapatos de P, então você pode formatar a sua função como sendo S de P igual 5P mais 1.000, onde SP será o salário a receber em função da quantidade de sapatos vendidos. 5 é o valor a receber por cada par de sapatos vendidos. P é a quantidade de pares de sapatos vendidos. E 1.000 é o valor fixo a receber, independente dos pares vendidos. Parece que agora estamos em condições de calcular o valor de uma função. Então, vamos calcular o salário desse funcionário? Se ele vender 10 pares, quanto ele receberá? Teremos S de 10, ou seja, salário em função de 10, igual a 5 vezes 10 mais 1.000, ou seja, 5 vezes 10 mais 1.000. Teremos finalmente 50 mais 1.000, igual a R$1.050. Se ele vender 30 pares, quanto ele receberá? S de 30 igual 5 vezes 30 mais 1.000, ou seja, S de 30 igual 150 mais 1.000. S de 30, R$1.150. Você já deve ter reparado que o cálculo de uma função está associado à substituição do valor da variável independente para se achar a variável dependente.
Você já reparou que à medida que atribuímos um valor para a variável independente x, encontramos um valor para a variável dependente y, certo? Vejamos o seguinte exemplo. Y é igual a 2x mais 3. Vamos atribuir 3 valores para x e veremos o que acontece. Para x igual a 1, teremos y igual a 2 vezes 1 mais 3, ou seja, y igual a 5. Para x igual a 2, teremos y igual a 2 vezes 2 mais 3, ou seja, y igual a 7. Para x igual a 3, teremos y igual a 2 vezes 3 mais 3, ou seja, y igual a 9. Para 3 valores de x, encontramos 3 valores para y, de maneira que 1 está associado ao 5, 2 está associado ao 7 e 3 está associado ao 9. Essas associações são chamadas de pares ordenados x, y. Neste caso, temos os 3 pares ordenados definidos como 1, 5, 2, 7, 3, 9. Esses pares ordenados são grafados no plano cartesiano. Veja quantas coisas já sabemos. Que a função do primeiro grau tem a forma geral, y igual a x mais b. Que a e b são coeficientes da função. Que o valor de y está em função do valor de x. Que os pares ordenados são grafados no plano cartesiano. Agora está na hora de sabermos qual é o papel desses coeficientes. Se este coeficiente angular, a, for maior que zero, ou seja, se a for positivo, então indica que a função é crescente. Da mesma forma, se este coeficiente a for menor que zero, ou seja, for negativo, então indica que a função é decrescente. Quanto ao coeficiente linear b, ele indica o valor em que o eixo y do plano cartesiano é interceptado, cortado. Se este coeficiente b for maior que zero, ou seja, se b for positivo, então indica que o eixo y é cortado acima da origem. Se este coeficiente b for menor que zero, ou seja, se for negativo, então indica que o eixo y é cortado abaixo da origem. Se você me perguntar como poderemos compreender quando a função é crescente ou decrescente, além do valor do coeficiente a, eu te respondo. O gráfico da função pode nos dar essa resposta. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta que corta os dois eixos x e y. Sua inclinação à direita indica que o coeficiente a é positivo e, portanto, crescente. Mas se sua inclinação for à esquerda, então indica que o coeficiente a é negativo e, portanto, decrescente. Olhando a figura que está aparecendo, você vai notar que existe uma reta em vermelho, grafada no plano cartesiano, e que sua inclinação está à direita. Os valores de x indicados no plano são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores do y indicados no plano são menos 1, 0, 1, 2 e 3. O ponto de origem xy é 0, 0. Repare que o ponto xy indicado sobre a reta é o par ordenado 1, 2, ou seja, neste ponto x vale 1 e y vale 2. Agora note a figura 2, que está aparecendo. Ela representa a taxa de desemprego no Brasil desde 94 até 2014. Repare que de 94 até 99 essa taxa cresceu, ou seja, o número de desempregados foi crescendo. No outro extremo, de 2008 a 2014, essa taxa foi decrescente, ou seja, o número de desempregados diminuindo. Relativamente à função do segundo grau, há algumas pequenas diferenças, mas o princípio é o mesmo. Vejamos a sua forma geral. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para a diferente de zero, repare que a diferença está em x ao quadrado. O expoente maior de x estabelece o grau da função. Reparemos que aqui são 3 coeficientes, a, b e c. Caso a seja igual a zero, então teríamos apenas y igual a bx mais c. Mas y igual a bx mais c é a forma geral da função do primeiro grau. Por isso, a deve ser diferente de zero.
Da mesma forma que a função do primeiro grau, devemos lembrar que a função é uma relação de dependência, de maneira que o valor da função y ou f de x é a variável dependente de x, que é a variável independente. Da mesma forma que na função do primeiro grau, o cálculo dessa função do segundo grau também é feito com a substituição dos valores de x. Uma diferença dessa função do segundo grau com a do primeiro é o gráfico. Nessa função, o gráfico é uma curva que chamamos de parábola. Sua concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo. Concavidade são as perninhas da parábola. E é justamente o coeficiente A que vai definir se a concavidade é para cima ou para baixo. Se A for maior que zero, ou seja, positivo, então a concavidade é para cima. Se A for menor que zero, ou seja, negativo, então a concavidade é para baixo. O coeficiente C indica o ponto em que o gráfico corta, intercepta o eixo das ordenadas. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos os fundamentos das funções do primeiro e do segundo grau. Aqui eu quero finalizar na expectativa de ter conseguido deixar claro essas informações. Deixo agora algumas imagens que mostram parábolas. São imagens de estruturas formadas pela aplicação de funções do segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido e que fiquem bem até a próxima aula. Um grande abraço.